A primeira questão importante. Opa, estamos gravando então a reunião. Então, a primeira questão, né, ela nos apresenta lá em Êxodo 19:6, que diz o seguinte: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Esse aqui é o evento lá da grande epifania do Sinai, né? Um pouco antes de Deus dar os 10 mandamentos. Então a montanha está lá fumegante e tal, e Moisés sobe na montanha e há uma frase, essa intimação de Deus ao povo, dizendo o quê? Que Israel, né, o povo todo de Israel será um dia uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Qual é o sentido de santidade? Qual é o sentido de sacerdócio que está apresentado aqui? Esse povo de Israel, ele é retirado de um todo. Ele é retirado do todo da humanidade, e aí ele tem uma função representativa. A santidade é isso, é ser separado, é ser consagrado. Então eles têm essa representação de dentro da humanidade para fazer o quê? Um sacerdócio diante de Deus. Depois nós vamos detalhar um pouco mais o que significa esse sacerdócio, tá? Então eles representam a humanidade inteira diante de Deus como povo escolhido de Deus. Essa é a função primordial de Israel, é representar a humanidade, né? Por isso que lá os primeiros capítulos do Gênesis vão apresentar a formação da humanidade, a emergência dos grandes povos, a tábua das nações, e aí de repente você tem a história de Abraão, né, que emerge dessa narrativa toda como aquele que vai trazer um povo que vai ser bênção a todos os povos da terra. Ali que está o fundamento, né? Então esse povo, ele representa a humanidade. Mas é interessante que nessa lógica ela vai continuar, nessa lógica de representação, ela vai representação e substituição. O povo de Israel também tem os seus representantes, certo? Então lá vamos para Êxodo, capítulo 13, versículo 12 a 16. Êxodo 13, versículo 12 a 16. Então ele diz assim, isso aqui foi logo depois da saída do Egito. Nós celebraram a primeira Páscoa lá no capítulo 12. Capítulo 13, então, ele diz o seguinte: Apartarás para Yahvé todo ser que sair por primeiro do útero materno e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão para Yahvé. Todo primogênito da jumenta, porém, tu resgatarás com um cordeiro. Se não resgatares, tu lhe quebrarás a nuca. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar que significa isso, responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Pois tendo se obstinado o faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifico a Yahvé todo macho que sai do primeiro do útero materno e resgato todo primogênito de meus filhos. Isto será, pois, um sinal na tua mão e como um frontal entre os teus olhos, porque Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. Qual é a lógica? A lógica é que Deus é o dono dos primogênitos. Por que ele é o dono? Porque ele poupou esses primogênitos lá no Egito, na 10ª praga. Então, ele havia levado os primogênitos todos, dos que não pintaram com o sangue lá nos umbrais, e ele diz, olha, eu poupei esses primogênitos de vocês, mas eles me pertencem, eles são meus. Eles estão vivos, né? Sobreviveram à praga, mas eles me pertencem. Por que é importante essa figura do primogênito nas culturas antigas? Porque o primogênito, ele é o que carrega o sentido da família, o símbolo da família, ele é o representante da família. Por isso que o primogênito é aquele que vai herdar os bens lá dessa turma do Oriente, vai ser o chefe do clã e tudo mais. Sendo o chefe do clã, sendo o primogênito, ele é o que representa toda a família. Isso vai até o mundo romano. No mundo romano, inclusive, a ideia de gens, né, a palavra que vai dar origem à genética, gens é esse grande núcleo familiar que é regido por esse primogênito. Por quê? Porque ele representa toda a família. E aí depois nós temos um detalhe muito interessante, que essa lógica ela permanece para a tribo de Levi. Vamos lá para Números capítulo 3.
versículo 13. Números, capítulo 3, versículo 13, que é quando vai ser instituída o levirato. Então, Números 3, versículo 13, diz assim, ó: assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrarei a mim todos os primogênitos em Israel, todos os homens, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé. E na sequência, versículo 14 em diante, o que Deus ordena aqui? Que se faça um recenseamento de todos os primogênitos que há em Israel. E a partir dessa contagem dos primogênitos, os levitas entram no lugar deles. Então, para escolher um povo para ser o sacerdócio dentro do povo Israel, que já é um povo sacerdotal, eles escolhem os levitas para substituir ou representar os primogênitos de todo Israel. Então, essa é a lógica que está por trás. A tribo de Levi, ela assume a função sacerdotal que pertence ao filho mais velho de cada família. Essa é a grande lógica. Na verdade, o sacerdote é o filho mais velho. E aí, ele é substituído pela tribo de Levi. Essa é a grande lógica. Por quê? Para não estar, ao longo de toda a história, lesando a produtividade de cada família, tendo que entregar o mais velho para ir para o sacerdócio e tal. Então, acaba uma tribo assumindo essa função, que é a representação de ser o filho mais velho do Israel inteiro. Então, percebam como essa lógica de substituição, representatividade, ela vai se replicando. E sempre num sentido menor, quer dizer, um grupo menor dentro do maior. Então, da humanidade vem Israel, de Israel vem os filhos mais velhos, que são o sacerdócio. Esse sacerdócio é representado por uma tribo. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender e guardar aqui é o da representatividade da humanidade inteira diante do divino. É isso que ele está fazendo. Então, o sacerdócio representa a humanidade, por ser o quê? O representante de Israel, que é o representante da humanidade. E assim a gente pode, em escala, até ter o sumo sacerdote, lá, o principal de todos os sacerdotes. Quando ele entra no Santo dos Santos para fazer a oferta do dia da expiação, ele está representando não apenas a si mesmo, mas ele está representando a humanidade inteira. Esse é o trabalho, porque ele representa Israel, que representa a humanidade. Então, existe toda uma lógica aqui montada em cima do conceito, né, de representatividade. E aí nós temos a função do tabernáculo nesse processo todo. O que é o tabernáculo, ou mais tarde, o templo? Tá? Então, quer dizer, junto com a lei, quando Deus dá a lei, vai detalhando aos poucos lá na Torá, ele orienta a construção desse tabernáculo. E ele é uma espécie, o quê? Uma espécie de templo móvel. Vamos lá para Êxodo de novo. Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29, versículo 43 até 46. Êxodo 29, 43 a 46. Ali, ele ordena a construção do tabernáculo. Né? Ele diz o seguinte: ali virei me encontrar com os israelitas, e o lugar ficará consagrado por minha glória. Quer dizer, este lugar vai ser o lugar da presença de Deus. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também Arão e os seus filhos para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que o fez sair do país do Egito para habitar no meio deles, eu, Yahvé, seu Deus. Então, o templo, ou o tabernáculo já tem essa lógica do templo, só que ele é uma lógica móvel, ele está circulando no meio do povo por ele ser justamente desmontável. Só que o templo na antiguidade, é importante entender isso, tem uma relação fundamental no culto, porque ele é um horizonte. O que significa um horizonte? O horizonte, você olha lá, né, você contempla o horizonte, o que você está vendo? Na verdade, ele não tem um final, né? A Terra é circular, redonda, então você não tem um final. Mas você contempla lá no fundo, você percebe o quê? Onde a Terra termina e o céu começa.
ou as montanhas, tal. Então você vê a terra ou o mar e em cima o céu chegando. Então o templo ele é um horizonte, porque ele é um lugar em que dois locais inacessíveis, né, porque da terra você não chega no céu, mas ele é inacessível, mas no horizonte, ao olhar o horizonte, você vê os dois se juntando. Céu e terra se unem no templo. Por que eles se unem? Porque a divindade, agora estou falando das religiões antigas, todas elas, a divindade ela desce na metáfora, na lógica que se tem, então da metáfora da descida, a divindade desce e o ser humano, ao entrar nesse lugar sagrado, consagrado, tornado especial, ele sobe, geralmente até subindo, assim, né, ele fica no alto de um monte, ou como na Mesopotâmia construíam os zigurates, né, aqueles pirâmides escalonadas, então o humano sobe e a divindade desce, e eles se encontram nesse lugar, que é o horizonte. E ali, então, o que acontece? A humanidade, esse ser humano, ele faz a oferta à divindade que está presente lá. Então é por isso também que no tabernáculo vai estar o principal símbolo da presença de Deus, que é a arca, né? A arca da aliança, que na verdade são duas peças, é a arca em si, em cima dela o propiciatório, que é o lugar onde daí, né, nessa lógica, a divindade vem e se assenta, né? É o trono de Deus, o trono de Yahvé é esse propiciatório, onde tem os querubins, é ali que ele se assenta, né? Então, ali se torna esse local da recepção de Deus, onde é apresentado, né, a principal oferta de Deus, essa presença de Deus. Então, o segundo grande conceito é o quê? É que há um lugar sagrado desse contato do humano com o divino. Então, quer dizer, você tem uma representação da humanidade ali, e essa representação tem um lugar onde esse representante vai e encontra o humano, né? O humano encontra o divino. Então, é o jeito de acontecer esse encontro, porque eles são inacessíveis, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos lá. Se alguém quiser interromper, comentar alguma coisa, podemos tentar uma dinâmica aí. Mas vamos lá. Então, agora, voltando à função do sacerdócio em si. O que ele faz, afinal de contas? Né? Nessa representação do humano, qual é o trabalho, no final das contas, desse sacerdócio? Então, essa palavra, o Kohen, que é o sacerdote, ela é muito frequente no Antigo Testamento. Aparece várias vezes, né? Ele tem uma frequência enorme. Então, ali nós temos o quê? Os descendentes do levita Arão, que é o principal, são os sacerdotes. Então, de novo, aquela ideia da representatividade, quer dizer, os levitas são a tribo sacerdotal que representa todos os primogênitos que já são, né, o sacerdócio de Israel, que é o sacerdócio do mundo. Dessa tribo emerge uma família que é o sacerdote em si, de novo a lógica da representatividade. E aí ele tem uma série de atribuições. Eu não vou ler os textos bíblicos todos aqui, mas as principais atribuições dele são o que, então? É administrar o sacerdócio. A tribo de Levi, ela é a única que pode tocar nos instrumentos do culto, é a única que pode montar e desmontar o tabernáculo, depois é aquela que vai controlar o templo em si. Então, a administração desse lugar santo compete a esse sacerdócio. Segunda questão, é ele que realiza as cerimônias do santuário. E as cerimônias do santuário são fundamentalmente o sacrifício. É basicamente o sacrifício, o grande centro do trabalho do sacerdócio, né? Porque o sacrifício é aquele que vai subir a Deus. Já vamos falar do sacrifício também. Então, o trabalho fundamental do sacerdócio é esse. É nele que se centraliza. Se vocês observarem antes dessa instituição do sacerdócio, quem é que faz o sacrifício? É o pai, né? É o primogênito, é o patriarca da família. É Abraão, né, que vai fazer o sacrifício. Depois é Isaac que faz o sacrifício. Né? Sempre é essa figura do representante da família que vai fazer esse sacrifício. Agora é o sacerdócio que representa essa figura do primogênito dentro da família. Depois, o que vai acontecer? Né? Ele vai zelar pela pureza ritual, tanto do sacerdócio como do templo, do povo, aliás. Então, essa pureza ritual é muito importante. Então, as leis de pureza, como é que você deve se portar, como deve se alimentar, o que pode, o que não pode estar usando ou vestindo quando chegar junto à presença de Deus, que é santo. Então, é ele que zela por essa
pureza ritual. Né? Então, esse é mais um trabalho dele. E, principalmente, depois, é ele quem expressa a bênção de Deus ao povo. É ele que vai proferir o nome de Deus e abençoar o povo, que é exatamente o que a gente faz também no final dos nossos cultos, uma bênção arônica. Né? Então, que Deus te abençoe, que Deus levante sobre si o seu rosto e te dê a paz, etc, etc. Então, o sacerdote profere essa bênção de Deus, né, para o povo. E aí que vem, então, esse terceiro conceito muito importante para entender aqui, é que o sacerdócio, ele estabelece uma mediação do humano com o divino. É ele quem faz a mediação. Né? Então, é justamente por isso que é separado um sacerdócio. Ele vai ser o mediador, é ele que vai falar com Deus e vai, representando esse povo todo, ele faz o trabalho do sacrifício. Essa é a grande função do sacerdócio, então, estabelecer a mediação. Né? Por quê? Porque a pessoa comum, o ser humano em si, ele está com um problema, né, com Deus, ele está rompido com Deus. É a história que a queda nos apresenta lá no início. Então, há um rompimento com o divino, e isso é interessante, que isso é em todas as religiões antigas, né, pelo menos. Você está separado, você está, de alguma maneira, em todas essas tradições antigas, houve uma história de separação e rompimento entre humano e divino. Né? Eles estão, de alguma maneira, separados. E o humano deseja esse divino e tenta alcançar esse divino, mas ele só consegue com esse processo de representação, de mediação. Né? Tem que haver um mediador entre o divino e o humano. Certo? Bom, aí nós vamos para a próxima definição importante para nós aqui, que é o quê? É a função do sacrifício em si. Né? O sacrifício em si. Então, o que acontece? Toda a organização do culto, ela é baseada na ideia de santidade, né? Ou de uma consagração. Tá? Então, a gente já usou essa palavra algumas vezes. Aí. O que é consagrar algo? E aí vem uma oposição que a gente precisa entender, que é entre o sagrado e o profano. O profano, a gente às vezes entende assim, é aquela coisa má, aquela coisa ruim, ou né, é perverso. Não é essa a questão do profano. O profano é o comum. O profano é aquilo que é do cotidiano. É aquilo que é do nosso dia a dia. Isso é o profano. Né? Então, o que acontece? Quando você vai consagrar algo, tornar algo sagrado, é algo que é retirado desse mundo comum, do dia a dia, do trabalho, da vida, e é alçado a um lugar especial para receber o divino de alguma maneira. Então, o que acontece? O mundo está repleto de pedras e montanhas. E todas elas são o quê? São parte do mundo profano, da realidade cotidiana e comum da existência. Estão aí. Só que, eventualmente, vai ter uma montanha especial. Aí tem o Monte Sinai. Por que é especial? Porque Deus desceu lá e deu os 10 mandamentos. E esse se torna, então, o quê? Um lugar de uma epifania, um lugar de uma manifestação do divino. E este lugar, então, os humanos percebem, é um lugar sagrado. E é por isso que vão surgir N lugares sagrados nas religiões por aí. Porque são lugares em que houve uma epifania ou uma hierofania, essa manifestação do sagrado. E aí, havendo essa manifestação do sagrado, o lugar ele se torna distinto, é um lugar especial, não é mais um lugar comum. Ele tem uma relação do sagrado, porque aconteceu um deslumbramento com, aqui citando Rudolf Otto, né, o mistério tremendo e fascinante. Eu estava quase dizendo latim aqui. Então, o mistério tremendo e fascinante. Essa é a relação com o divino. Né? Quer dizer, o divino, Deus, né? Aí eu estou falando em qualquer religião. Todas elas têm a mesma percepção e aí cabe na nossa também, na nossa fé também. Né? Deus, ele é um mistério, ele é algo que eu não consigo compreender, né? Ele não escapa à nossa compreensão total, à racionalidade, você não vai poder explicar Deus, mas ao mesmo tempo ele é tremendo, né? Ele é terrível, é assombroso, é assustador, né? Porque é um poder imenso, é uma situação que não podemos conceber, então a gente tem medo disso, tem medo de Deus mesmo, né? Se você se der de cara com Deus, é terror na certa.
né? Até pela tua pecaminosidade, pela tua inferioridade, essa relação com Deus está marcada por isso, pela grande distância que estamos dentro, e isso é aterrorizante, mas ao mesmo tempo é fascinante. Quer dizer, você se sente atraído, você quer chegar perto, quero ver esse negócio. Então, o Rudolf Otto, ele fala essa concepção do sagrado, ela é marcada por isso, um mistério tremendo e fascinante. Quer dizer, eu não entendo, quer dizer, é totalmente irracional. Eu não entendo, mas eu tenho um medo disso, mas eu me sinto atraído por isso. Na minha opinião, essa é a grande definição de quando a Bíblia fala de temor do Senhor. A gente às vezes fala assim, veja, não é medo. Não, mas tem medo. Tem medo junto. Tem que ter medo. Porque o C.S. Lewis trabalha isso maravilhosamente quando ele fala do leão, né? Deus, ele usa a figura do leão, que é totalmente bíblica, né, para fazer o Aslan, e aí ele apresenta ali como ele é uma fera tremenda, é um animal poderosíssimo que pode se estraçalhar de uma hora para outra, mas ele contém esse poder dele num ato de amor com você. Então você está diante de uma fera terrível, mas você confia nela apenas por ela e nada pelo que tu pode fazer. Né? Então é essa relação ambígua, o temor do Senhor. Eu tenho receio, tenho medo, mas ao mesmo tempo eu tenho fascínio e quero me aproximar. Então ele está marcado por isso. Então por isso todo esse cuidado do sacerdócio para lidar com Deus, porque Deus não é domesticável. Deus não pode ser enquadrado num esquema em que eu vou fazer isso e aquilo e Deus vai responder a mim do jeito que eu acho que vai dar certo. Então, ele não é domesticável. Não tem como você controlar. Então, o culto ele está justamente trazendo essa mediação, trazendo esse sentido do sagrado que está diante de você, do que é da seriedade da coisa que está ali. Bom, então o que acontece? Para chegar a esse Deus sagrado, que é marcado por essa ambiguidade, vamos dizer assim, é preciso uma elevação, uma consagração, tornar sagrado. É disso que nós estamos falando desde o início. Da humanidade, Deus separa, Deus consagra um povo. Deste povo, ele consagra uma família, dessa tribo, né, que está representando o povo inteiro. E aí vem o último degrau dessa relação de separação e de consagração, que é o sacrifício. Vamos dar uma olhada lá em Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1, versículo 9. Levítico 1, 9. Que diz assim: O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferta queimada de agradável odor a Yahvé, ou algumas traduções vão dizer um aroma agradável, um aroma suave. Quando a gente canta isso, nossos cânticos, seja um aroma suave, é por quê? Porque o sacrifício é o que de fato chega até Deus. É esse que vai até lá. E é interessante como a metáfora é absolutamente física, assim. Porque o animal é queimado no altar. Né? Quando a Bíblia fala holocausto, o holocausto significa inteiramente queimado. O animal inteiro é queimado lá. O holocausto sempre é assim. Né? Outros sacrifícios não são holocausto, que queima apenas uma parte do animal. Esse, no holocausto, inteiro é queimado. Então, esse aroma vai chegando até Deus, e é interessante que ele usa a figura, é um aroma agradável a Deus. Por quê? É o cheirinho do churrasco chegando lá. Né? É aquilo que você está lá, né? Eu estou aqui, minha tradição é gaúcha, então a gente sabe aquela coisa do espeto que tu está assando no fogo, e aí fica aquela gordura pingando assim na brasa, e aí vem aquele cheiro da gordura. Né? Aquele cheirinho é o que vai até Deus e diz: esse é o aroma agradável a Deus, desse animal sendo queimado. Então Deus gosta desse cheirinho que está chegando lá do mesmo jeito que nós gostamos. Mas é esse que de fato chega lá em cima, que sobe, porque nem o sacerdote subiu até Deus. O que sobe é o cheirinho, é o aroma, porque é a vítima, esse animal sacrificado, é o que de fato vai até Deus. Certo? Então, esse é o movimento ascendente que vai desde a humanidade, passando pelo sacerdote, chegando até
até a vítima, que é o sacrifício, né? A gente usa às vezes a palavra oferta, né? Mas a palavra, eu acho que vítima, ela é mais legal, ela nos dá o sentido disso, alguém morre nisso, alguém morre nesse processo, que é essa vítima que, inclusive, não faz parte dessa humanidade, desse grupo todo. Essa vítima é o animal que é puro, que não tem pecado, nada, e é ele que é elevado, então, até Deus. Né? Então, é um movimento ascendente dos ritos da oferta que vai até Deus. E aí vem o que em resposta de cima? Vem o movimento descendente, que é a resposta de Deus com o quê? Com a bênção ou com o perdão. Então, é um movimento ascendente e depois um movimento descendente de Deus, trazendo a sua bênção e o perdão. Então, o último conceito que acontece nesse processo do sacrifício, e aí é muito específico do sacrifício judaico, tá? O sacrifício lá da Bíblia. O sacrifício da Bíblia, da tradição bíblica, é um sacrifício que estabelece uma aliança do humano com o divino. Tá? Então, ele não é fundamentalmente para perdão de pecados. Está junto o perdão de pecados, antecedendo o objetivo final do sacrifício, certo? Então, o sacerdócio, todos vocês vão observar que ele tem sacrifícios pelo próprio pecado, pelo pecado do povo, etc, etc. E daí ele entra com o sacrifício do holocausto a Deus, que é o quê? É um sacrifício de aliança com Deus. O objetivo final, quer dizer, o perdão dos pecados e tudo mais, ele é o caminho para chegar no quê? Na aliança com Deus. Então, o sacrifício de Israel ele é fundamentalmente de aliança do humano com o divino. Então, notem, né, isso que a gente está tratando aqui é o quê? Há um sacerdócio que representa a humanidade no divino, num lugar sagrado, especial, em que ele estabelece uma mediação com o divino para o quê? Para estabelecer, então, uma aliança com Deus. Esse é o grande objetivo que está posto ali. Eu vou fazer um desenho aqui, que eu sou designer, né? Designer precisa desenhar para entender. Tá? Então, nós temos nesse sistema todo, como é que funciona ali? Você tem uma pirâmide, né? Esta pirâmide, a base dela é o quê? Temos o povo, né? Então, o povo todo está aqui. Temos depois o quê? O sacerdócio. E temos aí, finalmente, então, a vítima, que é o que vai para lá. E isso, então, o quê? O aroma dessa vítima que vai até Deus. Então, essa é a lógica. É todo um processo de ascensão por uma lógica o quê? De substituição. Esse é o grande sentido que está posto no sistema sacrificial lá do Antigo Testamento, tá? Vamos ter isso aqui em mente aqui. Bom, voltando aqui então, né? Essa é a lógica toda do Antigo Testamento, como ela funciona. Isso tudo vai significar, então, vai aparecer detalhado em todos os rituais, e aí que vão se preocupar mais com o quê? De como vai ser mantida essa pureza, quem pode, quem não pode chegar perto, como é que vai ser feita essa oferta, quem é o da família que vai trazer o animal e sacrificar, né? Geralmente daí é o pai da família, porque é o representante da família, tá essa lógica toda estipulada dentro do sacerdócio do Antigo Testamento. Tudo bem até aqui? Bom, nós temos aqui ainda eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar toda a minha apresentação e aí eu vou deixar aberto para vocês fazerem comentários ou perguntas, vou tentar terminar um pouco antes do nosso horário aí para a gente estabelecer, então, uma abertura de perguntas e comentários, se vocês assim desejarem, tá bem? Bom, o que acontece no Novo Testamento agora, tá? Porque nós temos como eu já mencionei antes, isso tudo no Antigo Testamento, e aí vai ser muito importante para nós depois a carta de Hebreus, principalmente, ele é reinterpretado a partir de um evento importantíssimo, que é o quê? Jesus Cristo. Né? A nossa leitura do Antigo Testamento é totalmente cristológica. Né? A hermenêutica cristã, desde o início, o Novo Testamento inteiro é isso. Ele é a interpretação do Antigo e apresentando como, né, o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus. Então, o que acontece? No Novo Testamento, nós temos um novo sacerdócio apresentado aonde?
Não é na figura dos pastores e na estrutura eclesiástica. O novo sacerdócio do Novo Testamento é em Jesus. Jesus é um novo sacerdócio. E aí vem uma coisa muito interessante, porque isso aparece em vários momentos do texto do Novo Testamento, em que isso a gente vai percebendo a dimensão disso, porque é muito amplo. Tá? E tem a ver com esse símbolo, essa característica simbólica que nós estávamos falando até agora. Então, primeira questão. Vamos lá para João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 18 a 22. João 2, 18 a 22. Diz assim. Foi logo depois que Jesus purificou o templo ali. Fez aquela esculhambação lá, né, tirando os cambistas, virando mesa, aquela coisa toda. Os judeus interpelaram então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário. Né? E tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do quê? Do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, presta atenção, o que Jesus diz sobre o próprio corpo dele? Ele chama o próprio corpo de santuário. Gente, agora nós temos que pensar no quê? Na lógica que nós levantamos até aqui da simbólica do mundo antigo. O que é um santuário? Um santuário é um horizonte. Ele é um lugar onde céu e terra se encontram. Ele é o lugar onde o divino vem e encontra o humano. Então, quando Jesus diz que o corpo dele é o santuário, sabe o que ele está dizendo? Que o próprio corpo dele é o lugar onde o divino e o humano se encontram. Gente, nós estamos falando de cristologia aqui. Jesus é Deus e Jesus é homem. No corpo dele, na unidade física dele, está o próprio templo de Deus. Jesus é um templo. Jesus é o lugar onde humano e divino se encontram. Certo? Se vocês lerem o N.T. Wright, ele vai trabalhar isso o tempo todo na obra dele. Ele diz: Jesus é o lugar onde Deus e o homem se encontram. Isso é fundamental para nós. Isso aqui, o João, ele fala nisso o tempo todo. Ele começa dizendo, né, o evangelho dele começa jogando lá na criação, aquele que era o verbo, que estava com Deus e era Deus, que criou o mundo e tudo mais. Ele andou no meio de nós. E olhando para ele, nós vimos a Deus. Quer dizer, olhando para a pessoa humana, Jesus, nós vemos a Deus como ele é. Porque ele é o templo. Ele é Deus. E ele é o lugar onde Deus e o homem se encontram. Ele é um lugar de encontro. Então, e aí mais tarde, quer dizer, já no finalzinho da vida dele, o que Jesus estabelece lá? Que é a Santa Ceia. Vamos lá para Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 17 a 20. 22, 17 a 20. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomou um pão e deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, o que ele está dizendo? Está dizendo que a morte dele, que o próprio sangue dele vai ser o quê? Vai ser um sacrifício de aliança. Presta atenção, o que a gente falou lá antes sobre o sacrifício, o que ele é? O fundamento do sacrifício, do sangue derramado, ele vai fazer o quê? Ele tem um processo de purificação, mas que não é o objetivo final. O objetivo final é o quê? É uma aliança entre Deus e o homem que estão separados. Então, agora Jesus faz o quê? O meu próprio sangue, ele é o sacrifício da aliança. Está dentro da lógica sacerdotal que a gente falou antes ali.
certo? E aí, mais tarde, Paulo vai afirmar lá em Efésios, Paulo inteiro ele vai trabalhar um monte essa questão, né? Mas em Efésios, vamos pegar um exemplo do texto, Efésios, capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, versículo 2. Diz o seguinte: vou ver o 1 já. 5, 1 e 2. Tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de aroma suave. Olha aí de novo aparecendo o que é o aroma suave, o que vai até Deus. Aparece de novo, ele é o próprio sacrifício, ele é a vítima sacrificada que vai até Deus e tal. Então você tem, olha, a quantidade, e todos esses símbolos que nós mencionamos até agora, né, estão unidos na figura de Jesus depois. Né? Ele é o próprio santuário da presença de Deus, onde céu e terra se encontram, certo? E é por isso que tem momentos quando se fala em Hebreus que Jesus atravessou o santuário para entregar um sacrifício a Deus. A gente pode ali estar pensando o verdadeiro santuário, né? Que ele diz, olha, não é o santuário que nós vemos aqui, o templo, que ele não foi sacrificado no templo de Jerusalém, mas ele atravessou o verdadeiro santuário e entregou a oferta a Deus. Por vezes se interpreta como sendo o quê? Ah, que ele chegou lá no céu e entrou no santuário de verdade de Deus no céu, e lá ele levou o sacrifício dele a Deus. Mas o autor pode muito bem, dentro da lógica que ele já opera, estar falando que o santuário que Jesus atravessa é o próprio corpo. É ter vivido neste mundo na nossa condição. E é esse santuário que ele atravessa e leva o sacrifício a Deus, se tornando o homem habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, como João fala. Então Jesus, ele vai juntar o que? Ele é também o quê? O representante da humanidade, né? Sendo um humano e sendo esse Deus. E ele também é mais ainda, ele é o representante da divindade, porque ele é Deus. Ele é Deus que se faz homem, é o Filho. Né? E aí nós não vamos ler aqui, porque precisaríamos ler o livro de Hebreus inteiro. Porque o livro de Hebreus apresenta justamente isso nos mínimos detalhes, ele vai descrevendo aí. Bom, eu dei EBD de Hebreus na minha igreja um semestre inteiro, assim, aprofundando aquele texto. Porque Jesus ali é definido claramente na função sacerdotal. Ali ele fala literalmente nisso. Então, por quê? Jesus representa a humanidade inteira como o quê? Um sacerdote humano. Ele é humano e é um sacerdote. Ele representa o divino porque ele é o Filho de Deus. Jesus é o próprio lugar físico do encontro desse humano com o divino. Jesus faz uma mediação perfeita do humano com o divino, muito melhor, inclusive, a essa que era apenas um tipo do Antigo Testamento, porque ele foi o único humano verdadeiramente obediente a Deus. Por que ele foi o único humano verdadeiramente obediente a Deus? Não apenas porque ele nunca pecou, mas porque ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. É muito interessante isso, porque o autor de Hebreus vai pegar justamente o episódio de Jesus no Getsêmani. E ele vai dizer que Jesus pediu a Deus, orou a Deus e foi atendido na sua oração. Quando você vai ver a oração, Jesus pede para Deus o quê? Ele começa dizendo assim: Pai, se é possível afastar de mim esse cálice, eu, né, peço, eu aceito afastar esse cálice. Na segunda oração em diante, ele muda o sentido que ele fala. Ele não diz mais assim: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele diz assim, ó: Pai, ok, se não é possível, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus está ali representando a humanidade. Ele não quer fazer aquilo, né? Ele está com aquela luta pela vida que é natural ao ser humano, mas ele se dobra à vontade do Pai e obedece à vontade do Pai para fazer aquilo lá. E é por isso que ele é o humano perfeito, porque diferente de Adão, não é a questão dele ter ou não pecado. Claro que ele não ter pecado é fundamental, mas é mais do que isso.
Ele não apenas não pecou, como ele obedeceu. E esse é o grande problema de Adão. O pecado de Adão era o quê? É não obedecer a Deus. Porque, afinal de contas, colher ou não daquela árvore era de menos. A questão da árvore é que Deus proibiu, e ele era para ser obediente, e ele desobedeceu. Com Jesus, Jesus obedece, é por isso que ele é o humano perfeito, ele é o sacerdote perfeito, que também nunca pecou, e que não precisa fazer sacrifício por si mesmo antes de chegar até Deus, e ele chega até Deus. Então, Jesus é o próprio sacrifício ofertado a Deus nessa aliança com o divino. Então, Jesus é simplesmente tudo. Eu vou voltar aqui no nosso desenho, daí para ver o que acontece. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a figura de Deus vindo até nós, e na cruz, então, morrendo na cruz, ele faz o quê? Ele representa o povo inteiro, porque ele é um ser humano, representante do povo, um humano mais humano de todos, né? Porque é o humano que está sendo exatamente o tipo de humano que Deus quer que seja. Ele é também o sacerdote, porque ele representa, ele faz a mediação do povo com Deus. E ele é, ao mesmo tempo, a vítima que sobe até Deus. Então, Jesus completa esse círculo descendo até nós e depois retornando a Deus e levando esse sacrifício para lá. Então, essa é a função de Jesus dentro dessa lógica, né? A maneira como ele acaba resolvendo, então, essa lógica desse problema que nós temos. Deu para entender a importância de Jesus nessa história? Então, sempre de novo, a partir daquela lógica. É por isso que quando eu dou, o pessoal me pede, às vezes, estudo de Antigo Testamento, Levítico, essa coisa toda, a gente não dá para estudar Levítico sem estudar Hebreus junto. Porque é ele que clareia esse negócio todo. Porque se a gente pega o texto lá do Antigo Testamento, ele está apresentando uma lógica de funcionamento do mundo, mas a partir daquilo que vai ser realizado um dia em Jesus. E a partir dali em diante as coisas mudam. Porque senão o camarada estuda Levítico e cria um grupo de levitas na igreja. Mas não é mais essa lógica. Isso tudo está apontando para Jesus e se cumpre em Jesus. E aí, o que acontece? Quais são as metáforas que o Novo Testamento vai usar para a igreja, por exemplo? O que é a igreja? A igreja é o quê? Corpo de Cristo. Pense na metáfora. A gente vai usando essas palavras e vai esquecendo do símbolo que elas carregam. Poxa, o corpo de Cristo era o quê? É o próprio templo, é a própria presença de Deus. Aí a gente pega a metáfora o quê? Do batismo, do Espírito Santo que vem e habita em nós. E, gente, nós estamos falando tudo em termos de metáfora, mas que são muito literais. É o Espírito Santo habitando em nós. E cada crente é o quê? É corpo de Cristo e, por isso, o quê? Povo sacerdotal. Todos os crentes são. Todos os crentes são o quê? São irmãos de Jesus resgatados com ele, porque ele nos pega pela mão, é o que o autor de Hebreus diz, e nos leva até Deus, porque lógica da representatividade. Ele representa todos nós. E aí nos torna coparticipantes, co-herdeiros e tudo mais, porque ele é o humano, né? O novo tipo do humano, a imagem do qual nós vamos ser esculpidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, ele está nos tornando isso tudo e todos nós somos sacerdócios. Então, a lógica substitutiva, ela vem por terra porque Cristo cumpriu isso tudo. E a partir de agora, todos os crentes são sacerdotes. Todos eles. Porque comungam com Jesus dessa mesma realidade. Certo? E aí, cada crente, isso que é o maravilhoso da coisa, se torna um sacerdote, ou seja, se torna um mediador de Deus com os homens. Todos nós o somos. E é por isso que Pedro, vamos lá para Pedro, né? Pedro vai usar, então, uma expressão maravilhosa que está vinculada a tudo isso que nós falamos até agora. Pedro é um judeu da gema, como Paulo também era. Né? Mas Paulo fala bastante para o mundo helênico e Pedro fala mais para o mundo judaico aqui. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Olha o que ele está dizendo. Mas vós sois uma, o quê? Raça eleita. O que é a eleição? Povo escolhido, povo separado. São o quê? Um sacerdócio real.
Ou seja, também sacerdócio, mediação, real, realeza, gente, realeza é exatamente a mesma lógica de substituição que está presente no sacerdócio, ou de representatividade. Um rei representa o povo todo. Isso na lógica do mundo antigo inteiro. O faraó é o que faz o sacrifício, ou é o que orienta o sacrifício no Egito, porque ele representa a humanidade inteira diante das divindades. E a mesma coisa, então, na lógica, os reis representam o povo inteiro. E é por isso que Jesus, né, ele vem ao mundo como rei, e os judeus não conseguem entender isso, porque eles estão pensando numa lógica mundana. Rei é quem faz o quê? É quem domina, é quem controla, é quem conquista, é o que senta no trono. E Jesus vem resgatar aquilo que um rei é de verdade, que é o quê? Representante da humanidade inteira. E como representante da humanidade inteira, ele faz o quê? Ele vai lá e morre pela humanidade inteira. Ele mata no peito e diz, eu vou no lugar deles porque eu sou o rei deles. E é por isso que ele vai ensinar para a igreja também, vocês vão ser reis também. Em qual lógica? Na mundana, que vocês vão dominar o mundo? Ou a lógica divina de que o rei representa o mundo inteiro e representa os homens inteiros? É nessa lógica que a igreja é convocada a governar, a ser reis. É a lógica de que representa o mundo e que sofre pelo mundo aquilo que ele deveria sofrer. Essa lógica é a mesma lógica de Jesus. Então, o sacerdócio real é isso. É o sacerdócio daqueles que representam a humanidade inteira. Uma nação santa, seja separada, santificada, consagrada a Deus. O quê? O povo de sua particular propriedade. Ou seja, povo de Deus, pertencente a Deus, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. E aí o quê? Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E o que sabe que é mais legal de Pedro aqui? Que ele está invocando claramente aquele texto de Êxodo. Ah, vocês serão para mim nação santa, povo escolhido, etc. Certo? Só que olha o que interessante. O texto do Êxodo está falando no verbo do futuro. Deus diz lá no Êxodo para aquele povo, vocês serão povo sacerdotal e nação santa. Pedro agora usa esse texto no passado, no presente. Vocês são povo sacerdotal e nação santa. Agora vocês são. Por quê? Porque Cristo cumpriu aquilo tudo. Os cristãos são o cumprimento do povo sacerdotal de Deus. Então é muito importante a gente entender isso, que toda a igreja em si, ela é isso tudo. Nós não temos o pastor da nossa igreja, por mais importante que seja a função dele como um líder, como um mentor espiritual, como orientador e tudo mais, ele jamais será um sacerdote de fazer mediação dos homens com Deus. Por quê? Porque todos nós já somos sacerdotes. Todos nós já somos templo de Deus e templo vivo. Isso vale a mesma coisa dentro das famílias. Né? Os pais não são sacerdócio do lar, como a gente costuma dizer muito e se gosta muito de falar. Porque todos os crentes da família são sacerdotes. Ele não faz mediação de Deus com a família. Todos já são crentes e já estão ligados diretamente a Deus e estão na função sacerdotal de mediar homens e Deus. Né? A mesma coisa o pastor na igreja, a mesma coisa são as lideranças, tudo mais. Nós não temos essa mais porque cada um já é. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estudar e compreender o Antigo Testamento à luz do evento cristológico. Né? Jesus é a realização disso tudo que viria. E com isso vem, então, uma nova concepção, uma nova percepção de sacerdócio que mantém a simbólica, mas agora é uma simbólica plena, né? Plenamente à luz do dia em que nós entendemos que todos nós somos templos de Deus. É por isso que a gente também fala tanto disso. Né? As próprias metáforas do Novo Testamento são assim. Mas olha, nós somos o quê? Somos pedras construídas sobre a pedra angular que é Jesus, sobre as pedras dos apóstolos, edifício de Deus construído. Por quê? Porque cada um de nós é templo de Deus, do Espírito Santo, e estamos diretamente relacionados a Deus. Certo, minha gente?
Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Deixo aberto aí para plenária. Obrigada, André. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Deixa eu fazer um comentário para o André. Você está ouvindo, André? Perfeitamente. Eu conheço o André em 3 fases diferentes. A primeira fase, quando ele era criança, eu frequentava a casa do pai dele. Depois eu conheci o André como historiador, quando ele escreveu a história da convenção. E hoje, André, eu conheço você como um magistral professor, dando um show de aula. No finzinho agora, você foi até iluminado pelo sol, que bateu no seu rosto, e ficou muito claro o que você nos ensinou hoje. Eu quero apenas destacar que você foi muito feliz, você foi muito claro, você foi muito didático, e quero parabenizar você para usar esse teu dom de explicar como você fez hoje. Que Deus continue abençoando você. Eu que agradeço. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer é EBD. Né? Eu já dou aula em seminários aí, pessoal para os luteranos, tenho dado aula no seminário luterano, batista, quadrangular, Assembleia de Deus, mas o que eu gosto mesmo é EBD, ali que é... esse é o meu chão. Eu convido você outras vezes para dar aula de Hebreus, por exemplo. Hebreus, eu posso passar algumas recomendações de literatura de Hebreus aí. Só que aí não se assuste, que a literatura é de um cardeal católico, o texto que ele faz, que é o melhor texto. É o melhor texto que eu já vi sobre Hebreus, né? Uma interpretação sensacional, né? Embora no final ele dê uma rateada porque ele tenta justificar o sacerdócio católico lá, mas aí fica muito mal explicado. Quem não conhece o André é filho do pastor, que é primo da Elza. E o André é primo de 2º grau da Betina. Então, ele é da família da Pioneira, cresceu dentro da Pioneira, se desenvolveu e hoje está lá em Floripa, fazendo o ministério dele. Eu tenho uma dúvida. Qual é a literatura que você falou, André, o nome dessa pessoa? Eu vou ter que... Depois eu vou mandar para a Betina, né? Que agora me fugiu... deixa eu até ver aqui, já vejo na internet aqui o título do livro. Citou 2 ou 3. Deixa eu ver. Eu vou olhar aqui na minha... É que o meu problema todo é que eu acabo esquecendo o nome dos autores, mas eu já vou dizer aqui que eu já acho aqui nos meus estudos completos aqui do Antigo Testamento de Hebreus, né? Vamos ver aqui. Aqui. Tá. Eu acho que de repente até vou tentar projetar aqui na tela, que aí fica melhor. Alguns livros aqui interessantes. É este aqui. Tá. Então, alguns livros interessantes que vão trazer. Esse aqui são da nossa turma, tá? O Carson, Introdução ao Novo Testamento, mas ele não chega a destrinchar tanto esse assunto, né? O Champlin também tem alguma coisa. Recomendo muito a leitura dos livros do Oscar Cullmann, Cristologia, mas o livro que de fato é esse que eu uso a base para entender isso aqui é este livro aqui, ó. Albert Van Hoy, Sacerdotes Antigos e Sacerdote Novo segundo o Novo Testamento, tá? Esse é um livro que já está esgotado, tá? Então, para achar ele, geralmente nas bibliotecas ou então estante virtual consegue esse livro. É um livro maravilhoso, é inacreditável. Esse camarada aqui, ele é católico, é um grande teólogo católico e cardeal, inclusive chegou a ser cardeal, ele já faleceu. Mas a obra dele é um negócio assim, sensacional. Ele consegue destrinchar, principalmente essa questão que ele bota muito central, que é a questão de Jesus ter sido purificado, não, aperfeiçoado pelo sofrimento,
né? E de como ele se torna a figura obediente em Deus. Essa é a centralidade de Hebreus, essa, né? O ser humano obediente a Deus. Então ele apresenta isso de uma maneira magistral, muito detalhada, né? Em alguns 2 ou 3 capítulos ele vai detalhando isso, indo no grego, fazendo um trabalho de exegese fantástico. E um outro livro que eu recomendo muito é outro católico também, né? O Roland de Vaux, que é Instituições de Israel do Antigo Testamento. Ele descreve detalhadamente os sacrifícios, todos eles, como funcionavam, a lógica por trás, tanto do sacrifício como da monarquia, do jeito que funcionava Israel no mundo antigo. Ele era o grande responsável pela arqueologia em Jerusalém na primeira metade do século XX. Né? E ele foi o responsável pela organização da tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Que é inclusive a que eu usei hoje na aula. Então, essas referências eu passo, inclusive esse estudo que eu fiz hoje, eu vou passar o Word para a Betina e ela pode compartilhar com os irmãos aí, tá bem? Ok, obrigada. Gente, vamos terminar ainda com uma oração. Meu Deus, nós te damos graças porque o Senhor abriu esse caminho e veio até nós. E por causa disso nós temos agora acesso a Ti também. Obrigada, Deus, porque podemos ser Teus sacerdotes aqui na terra. Porque Tu nos dás esse privilégio, essa honra e essa responsabilidade. Aí nós te pedimos que trabalhes nos nossos corações, para que nós possamos ser sacerdotes cada vez melhores, que mostrem o caminho das outras pessoas para chegar até a Ti, assim como nós também pudemos um dia chegar. Abençoa-nos no decorrer também desse dia, nos cultos que nós tivermos. Te pedimos também uma bênção especial para o André e a sua família. O Senhor abençoe também o seu ministério, as aulas que ele faz, e continue também abençoando outras pessoas, como fez conosco hoje. É o nome que nós oramos. Amém. Amém. André, Amém. muito obrigada por essa aula. Foi maravilhosa. A gente pensa em convidar você mais vezes também. Não, podendo, a gente está ajudando aí. Eu agora, a partir do segundo semestre, me comprometi com a minha igreja, então vou estar presencialmente lá dando uma EBD também. Mas é isso aí. Podendo, a gente está ajudando aí. Obrigado, André. Obrigado, um abraço e até a próxima.